Glória a Deus, amém, irmãos? Deus é um bom Pai. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Nós vivemos dessa forma. Amém? Vamos estar orando por esse momento oportuno, né? Pai, obrigado, porque o Senhor é bom, sua palavra ela é fiel, ela é digna de toda aceitação e adoração. Pai, muito obrigado por esse momento, por esse encontro de santos. Senhor, nós reverenciamos a Tua palavra, porque para nós a Tua palavra é a verdade e é digna de toda aceitação e adoração. Então, Pai, nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Espírito Santo, você é o maestro dessa noite. Diz coisas aos nossos corações. Aquilo que não sabemos, revela para nós. Que nós possamos ouvir e entender que nós precisamos eternamente de Ti, da Tua presença na nossa vida. E nós te damos graça. Pai, nós também consideramos e concordamos com a oração da irmã Vanessa, do irmão Tiago, porque tudo vem de Ti, Senhor. Então, Pai, muito obrigado no nome de Jesus. Nós agradecemos também, Pai, o Ministério de Louvor, que tem feito uma boa parte, e nós te rendemos graça, Pai, no nome de Jesus. Vamos nos assentar? Thank you very much. Muito obrigado. Aleluia. Mas o tema é esse, né? Deus é um bom Pai. Porque Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Ainda que Ele está cuidando. Nós estamos dormindo, Ele está cuidando. Nós estamos descuidados, Ele está cuidando. Como a palavra diz, né? Ele nunca, jamais vai nos abandonar. Nunca. Nunca. Um dia você se atreveu a crer na palavra de Deus. Um dia você se atreveu a entregar a sua vida para Jesus. Então, irmãos, verdadeiramente Deus é bom. E nós só seguimos isso. Amém? Abra sua Bíblia aí em João, a partir do... Nós vamos estar ministrando no capítulo 11. Eu acredito que eu só vou ficar nesse capítulo 11. Amém? De João. Mas essa passagem bíblica, ela fala tanto aos nossos corações, tanto que teria que ser uma conferência, né, para falar sobre tudo isso. Mas vamos a alguns pontos que eu falo, vou repetir novamente. Sempre que você vai ministrar, a nossa pergunta para o nosso Deus é: o que eu tenho para falar para os seus filhos? Porque Deus é nosso Pai. Então, cada um que ministra aqui não é lançando palavras ao vento, não. Palavras são poderosas demais para sair da nossa boca, e nós devemos usá-las e utilizá-las de uma forma bem prudente, bem constante. Como a palavra diz, né? A nossa mente ela é renovada pela prática da palavra. Josué também fala sobre isso. Medita na palavra dia e noite. Esteja preparado, irmão. Sempre esteja cheio. Sempre. Né? Tem um inconformismo aqui nessa passagem bíblica que nós vamos entender o que Jesus ele percebe nesse momento aqui. Então, em João capítulo 11, a partir do verso 1, essa passagem bíblica, irmãos, ela trata da ressurreição de Lázaro. Mas é porque mesmo que você escolheu essa? Na realidade, eu não escolhi, né? Deus fala e você só vem aqui e ministra sobre isso. Porque são muitas direções da parte de Deus por intermédio de Cristo Jesus que chega até nós. E ele começa aqui falando de Lázaro. E essa passagem bíblica ela começa: eu estou na versão revista atualizada, Almeida, Roara.
estava enfermo Lázaro, de Betânia. Era uma aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Irmãos, Betânia, ela era bem... Eu até deixei... Ver se eu acho a pesquisa aqui. Sobre Betânia. Aqui diz: vila situada a 3 quilômetros de Jerusalém, pelo caminho de Jericó. Cidade de Marta, Maria e Lázaro. Então tinha uma certa distância da cidade de Jericó. É uma das regiões, como se fosse nós aqui, né, uma região administrativa. Mas enfim, Maria e Marta, elas eram irmãs de Lázaro, que conheceram Jesus. Aí pode me perguntar, mas essa Maria é quem mesmo? Mas a palavra, ela deixa claro para nós isso, né? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Amém, irmãos? Mandaram, pois, essa passagem bíblica aqui, esse versículo, ele deixa claro para cada um de nós o seguinte: Marta e Maria, se nós entendemos o que está escrito aqui, esse verbo, mandaram, é como se fosse, determinaram, elas deram uma ordem. E ninguém dá uma ordem a não ser que ela tivesse servos. Não é verdade? Estamos falando. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, que é Marta e Maria, dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu falei: Lázaro está enfermo. Elas enviaram o servo para que ele chegasse até Jesus com essa notícia. Ao receber a notícia, disse Jesus. Aí nós percebemos aqui a tranquilidade de Jesus. Como ele era tão conectado com o nosso Deus. Aquele Deus que é exagerado em nos abençoar. E Jesus ouve essa notícia. E ele diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria e a sua irmã, que é Marta, ou Maria, que está Marta, e a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, a confiança que Jesus tinha era tão grande que ele não se importou muito com aquilo. Mas a notícia chegou. Ei, Lázaro... Mas foi Maria que tinha lavado os pés de Jesus, enxugou com os cabelos. Né, que honra para ela. Mas ele não se alterou, não se preocupou, tratou tudo com muita cautela, e ele fala, ele permaneceu tranquilo. Ele permaneceu tranquilo. Depois disse aos seus discípulos, na sequência, né? Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E Jesus responde: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, pois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, ele entendeu. Esse momento aqui, nós vamos estar lendo mais. Ele fala: ei, Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo. Mas fique tranquilo, daqui a pouco. Vamos esperar mais um pouco, fica tranquilo.
Ele já falou que essa morte não é para a glória de Deus. Fique tranquilo, tudo vai bem. E continuando, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo? Oh, desculpa, eu fiz uma pergunta. Né? Se dorme, estará salvo? E Jesus dando continuidade. Porém, Jesus falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes diz claramente, Lázaro morreu. Ele leva esse conhecimento para os discípulos. Ei, Lázaro morreu, isso que eu estou falando. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, irmãos, condiscípulos, uma explicação, nós somos conservos uns dos outros. Por isso que ele falou, condiscípulos, conservos. O que é conservos? É porque nós servimos uns aos outros. Eu sirvo a vocês e vocês me servem. Então nós somos conservos em Cristo Jesus. Amém? Por isso essa utilização do condiscípulos. E na continuidade dos condiscípulos, irmãos, o que nos favorece muito essa passagem, esse momento aqui tão oportuno, é o entendimento de Jesus, né? Ele traz paz, ele traz alegria, ele traz confiança, ele traz fé. Nós acabamos de ler que às vezes é tão rápido que nós lemos que a gente nem percebe. Que bom que eu não estava lá, porque eles tiveram que exercitar a fé. Amém, irmãos? Fala que bom que eles tiveram que exercitar a fé e crer. Essa é a grande vantagem. Ele disse isso aqui claramente, né? Que bom que eu não estava lá. Como ele fala, e por causa disso me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, eu estou no 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Mas o aviso chegou para ele 2 dias antes. Mas Jesus chegou depois de 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão, que é Lázaro. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus. A gente percebe as passagens bíblicas, então vamos lá. Disse, pois, Marta a Jesus. Olha o que ela fala para Jesus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, ou Lázaro não teria morrido. Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então surge um questionamento da parte de alguém para Cristo Jesus. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas olha só a inteligência, o conhecimento de quem disse isso. No próximo versículo, o que ela fala? Bem, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas no 22, ela fala o seguinte, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Na minha está escrito, Deus te concederá, ou te concederá. Mas ela continuou, ela faz uma indagação, ela faz um questionamento, mas no mesmo instante ela fala,
Não, mas eu creio que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele vai fazer. Ela continuou crendo. Entenderam, irmãos? Mesmo após a pergunta. Ela continua crendo que pode acontecer. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aleluia. E Marta, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? Ou crê no que eu falei? Crê isso? Você crê no que eu acabei de te dizer? E ela: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir a esse mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele, Marta. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, de novo, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Irmãos, essa passagem bíblica diz que o Senhor Jesus, ele agitou-se no espírito, ou seja, ele não se conformou com aquele fato. Falou: não, ele viverá, é para isso que eu estou aqui. Ele não se conformou com aquele fato. E quando nós percebemos aqui, os judeus, eles estavam aqui para incitar o povo a ser contra Jesus. Nós vamos continuar lendo e nós vamos entender isso. Jesus, vendo-a chorar, assim os judeus que o acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, Jesus fez uma pergunta: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Segundo a história da própria palavra de Deus, esse versículo seria o menor versículo que existe na Bíblia. Esse versículo 35 que diz: Jesus chorou. Só para trazer esse entendimento para vocês. Então disseram os judeus, os próprios judeus perceberam quanto Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. E eles declaram: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, ou questionaram, ou criticaram. E ele diz: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Ou, já que ele abriu a vista, ele é tão poderoso, por que Lázaro morreu? Não era amigo dele? Ele não amava Lázaro? Esse é o questionamento deles. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, eu vejo esse agitando-se é uma forma que ele tem de, eu vou usar essa palavra, inconformismo.
Até ministrar um dia aqui não dá mais para a gente viver com enfermidade. Não dá. Então Jesus agitando-se em si mesmo. Irmãos, esse momento aqui para Jesus, ele, se vocês perceberem a clareza da palavra, desde a antiguidade, desde o tempo de Jesus, enfim, já estamos no Novo Testamento, mas a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele já era perseguido por aqueles que não criam nele. O questionamento dos judeus era esse, né? Pode fazer tanta coisa, por que Lázaro morreu? Até então eles não sabiam, né? O objetivo de tudo isso, a finalidade, enfim. O que era para acontecer? E quando nós lemos aqui, nossa, Jesus chorou. Sim, irmãos, é porque ele teve compaixão. Assim, quando nós temos compaixão pelos nossos irmãos, nós nos alegramos com a vitória, nós oramos porque nós não aceitamos enfermidade, e nós até tentamos consolar aqueles que precisam. Nós até ouvimos louvores ao Senhor. Nós cantamos com alegria para o nosso Deus, através do nosso ministério de louvor. É o nosso momento de entrega, de adoração. Enfim, nós estamos conectados com o nosso Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus. Então Jesus olha para aquela caverna, olha para aquele local onde ele estava sepultado, e ele dá uma ordem: tirai a pedra. E aquela pedra foi tirada. Disse-lhe Maria, irmão do morto: Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias que ele está aí, já não, é insuportável esse cheiro. Mas Jesus não considerou muito isso. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, vírgula, se creres, verás a glória de Deus? Ele falou: se você crê, continua crendo que você vai ver a glória de Deus, não importa o cheiro. Amém, irmãos? Para nós não importa a dificuldade, não importa a enfermidade, não importa. O que importa é que você nasceu de novo, que você foi recriado em Cristo e que você nasceu para reinar em vida nesse tempo presente. É para hoje. Eu nasci para reinar em vida nesse tempo presente. Por que eu sou dizimista e ofertante? É porque eu creio que eu sou cuidado. Você crê que você é cuidado, que você tem um pai. O nosso pai é tão generoso e tão exagerado que ele nos abençoa de uma forma muito significante. Irmão, só de nós acordarmos pela manhã e eu respiro, eu sinto, eu ando, eu corro, enfim. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Nós nascemos, a palavra diz que nós nascemos para reinar em vida. Nós já estamos reinando em vida. Nós continuamos reinando em vida. Mas tem dia que está melhor ainda. Ainda assim, mas de repente, continue crendo, irmãos. Continue falando. Continue declarando. Ainda que, mas tem dia que a minha cabeça está explodindo. Mas a palavra diz e eu creio que eu sou curado. Ela diz que eu sou sarado e ela diz que eu sou suprido em tudo. Mas aquele pecado seu do passado. O Senhor nosso Deus, ele diz o seguinte: ei, dos seus pecados eu não me lembro mais. Não há mais condenação, irmãos. Aqui ninguém vai ficar te chamando para falar: me conta aí o seu pecado. Ei, nós não queremos saber.
para nós e para a palavra, o importante é o seu novo nascimento, é a palavra enxertada em você. Nós nos alegramos porque vocês e nós temos avançado no conhecimento da palavra. É porque não tem me faltado nada. É porque eu consegui vencer. A nossa visão é essa. Porque todas as vezes, nós até falamos sobre isso. Irmãos, quanto mais você potencializa alguma coisa, mais ela evolui. Se eu potencializar a enfermidade, ela vai... Você fala mais da enfermidade do que da cura. É claro que da sua boca você está, querendo ou não, ou de uma forma indireta ou direta, você está exaltando a enfermidade. A vida inteira falando da doença. A vida toda falando sobre isso. Eu sei, mas eu sou curado. Eu sei, mas eu continuo reinando em vida. Eu sei, mas eu nasci para reinar em vida porque Jesus me fez completo. A partir do meu novo nascimento, eu nasci para reinar em vida. E vou reinar em vida. Essa é a nossa declaração. É declaração de fé? Mas isso aí é para loucura. É isso mesmo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O nosso Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É loucura para o mundo. Para nós é vitória. Para nós é fé. Para nós é alegria. Para nós é avanço. É crescimento. Com a convicção, não tem me faltado nada. É tão bom, irmãos, você vai na casa de alguém fazer uma visita. Enfim, eu não posso fazer uma visita, você também não pode. Aí você faz uma visita e fala, pois é, essa doença vai acabar te consumindo. Não, irmãos, não, você não foi levantado para isso. A palavra de Deus, a nossa fé, ela não nega a enfermidade. Nós sabemos que ela existe. Ela não nega. O olhar da fé não nega. A dor não nega. Mas pela fé nós cremos que nós somos. É porque mesmo? Tem amparo bíblico? Tem, porque está escrito em Isaías 53 que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Basta que você creia. Mas às vezes demora, né, chegar. Sim, a cura ela pode ser progressiva ou imediata. Depende da sua fé. Também. Então continue exaltando a palavra, continue exaltando o poder de Deus, continue exaltando o que você é, curado e sarado, pelo poder do nome de Jesus. Para isso que o nosso Senhor Jesus veio. Vê a tranquilidade de Jesus? 4 dias. Lázaro é seu amigo. Ele é meu irmão. Eu que lavei seus pés com meu cabelo, com um perfume maravilhoso, enxuguei com meus cabelos. Você não entendeu, não? Eu peguei meu servo, mandei te enviar e você nem ligou. Ele esperou 2 dias para chegar aqui. Agora você manda retirar a pedra do túmulo. Aleluia. Ai, glória a Deus. Repetindo o que ela disse, Marta, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Jesus confirma, né? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, isso aqui, nós entendemos que essa passagem bíblica aqui já tem mais de 2000 anos. Já se passaram muitos anos. Mas até hoje, para nós é um conhecimento, para nós é realidade. Ou seja, essa mensagem, para nós ela é absoluta, não é relativa. E ele diz, de novo, vou repetir aqui, se creres, verás a glória de Deus. Então é necessário que nós continuemos crendo
Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu. Nós usamos muito isso, irmãos. Porque vocês são homens e mulheres da fé? Não, nós somos homens e mulheres da palavra. Isso aqui fala que é para andar em fé, nós vamos andar por fé. Entenda bem essa passagem bíblica. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando-se, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ou seja, Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Irmãos, entenda algo. O nível de fé, de respeito, de reverência de Jesus diante do Senhor, o nosso Deus. Naquele momento, ele não usou nenhum tipo de autoridade. Ele usou gratidão e respeito. Ele fala: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Primeiro, ele entra com uma reverência tão oportuna diante do Senhor, do nosso Deus. Depois dele ter agradecido a Deus, irmãos, quando Jesus diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve, ele disse o seguinte: vai acontecer, porque o Senhor vai operar milagre, porque Lázaro vai ser ressuscitado. Ele agradeceu antes do fato. Nós atuamos dessa forma aqui, né? No ensino. Pai, obrigado, porque eu sou curado. Vocês entenderam? Não, mas eu ainda tenho enfermidade. Não, você não entendeu. Pai, graças te dou, porque eu fui curado. Reverência, respeito e o principal, confiança plena no Deus. Ou seja, fé atuante. Fé atuando. Eu creio, por isso é que falo. Eu sou curado. Aí a sua mente, a voz do mundo vai vir, o inimigo ele anda ao nosso derredor, está escrito. Ele vai, cuidado, que ele pode te convencer que você anda plenamente doente. Você acaba de declarar: Pai, obrigado, porque eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Ao inimigo vem no seu ouvido, mas a enfermidade está no seu corpo ainda, né? Mas eu continuo crendo e declarando: Pai, obrigado, porque o Senhor é um bom Pai, e eu sou curado, eu sou sarado e sou suprido. Conforme a tua palavra diz, eu ando alinhado com a sua palavra. Pai, obrigado, porque eu já estou reinando em vida. Jesus me fez completo. Vocês entenderam o nível de confissão? Nós acabamos de fazer a confissão da fé aqui, né, que o irmão Tiago ministrou aqui sobre essa confissão. Irmãos, é a mesma coisa. Eu creio e falo. Mas não chegou a cura ainda não. Fique tranquilo, continue. Voltando, Jesus, ele chega e fala: Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aí nós copiamos Jesus, né? Aí nós falamos: Pai, obrigado, porque eu sou curado. Obrigado, porque não tem me faltado nada. Mas se você parar com a visão do mundo, porque nós até falamos sobre isso, nós andamos por fé e não por vista. Mas se eu for me atentar à minha visão, eu nem posso falar isso. Pai, obrigado, porque não tem me faltado nada. Não, mas está faltando. Não, mas pela fé eu creio que não está me faltando nada. É a sua declaração de fé diante de Deus. É você falando: Pai, eu confio em você, eu creio. E eu creio que vai acontecer. Foi o que Jesus fez. Nós simplesmente copiamos Cristo Jesus, mais nada. É mesmo, é. Está escrito. Por isso que eu falo, essa passagem bíblica, ela é tremenda. Tem muita coisa. Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Fala, não, fiz tudo isso aqui é só para eles entenderem que eu represento você, eu sou o Cristo Jesus. Eu sou seu filho, é só para eles entenderem, mas eu já sabia que o Senhor me ouve. Amém, irmãos? Nós até falamos sobre isso, não é nenhum momento de ensinar sobre isso. Porque um dia nós oramos, Pai, eu desejo que essa cura chegue até a minha vida, essa enfermidade é legal no meu corpo e tal. E a partir desse momento nós passamos a fazer, sabe o quê? Só agradecer. Pai, obrigado porque eu sou curado. É porque um dia você orou sobre essa enfermidade, um dia. A partir dessa oração você continua só na declaração da fé. O quê? Pai, obrigado porque eu sou curado. É por quê? Não é porque eu já orei sobre isso. Como eu creio que vai acontecer, eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Então, somente, Pai, obrigado. Eu sou curado. É o seu momento de intimidade com Deus. Aleluia. E tendo dito isto, depois de tudo isso, Jesus clamou em alta voz. Vocês entenderam? Houve reverência, respeito, compaixão, obediência, nível de fé, paciência. Posso ir lá para fruto do Espírito. Ele exercitou tudo isso. Aí depois de tudo isso, ele agradece a Deus porque ele crê que Lázaro vai ser ressuscitado. Ele creu antes da ressurreição. Porque ele é a ressurreição. E ele declara em voz alta. Mandou tirar a pedra. Então ele chega diante do túmulo e diz, né? Lázaro, vem para fora. Aleluia. E ele declara, Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi para fora. Ele ressuscitou. Então, que deixa clara essa mensagem para nós. Nós cremos no poder curador vindo da parte de Deus. Nós cremos que nós dependemos totalmente desse Pai generoso. O nosso Deus é um Pai generoso. O nosso Deus é um bom Pai. Eu gosto dessa frase. Eu sempre esparramo essa frase aí para as... Às vezes a gente passa a mensagem. Alguém conta uma vitória e fala, Deus é um bom Pai. Deus é um bom Pai. Irmãos, não é a força do nosso braço, não. É por causa dele. Ele que é o dono. Ele que decide a nossa vida. Ele que decide o que vai fazer, o que vai acontecer. Nós simplesmente estamos alinhados com a palavra. E tão somente. E no 44, Jesus dá uma ordem, ele dá um grito, chama Lázaro para fora. Saiu aquele que estivera morto. Aleluia. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai e deixa ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os... Aqui é uma outra história. A maioria creu com o Senhor Jesus. Ou olharam para Jesus de uma forma diferente do que ele estava querendo transmitir através da falta de entendimento que Jesus ele não podia nem curar. Né? Eles geraram uma dúvida. Mas bem no começo, quando ele fala com Marta e com Maria, ele fala, não, ou com os discípulos, ele fala, não, Lázaro morreu. Mas essa morte é
para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então ele tinha esse entendimento, ele tinha esse conhecimento. É claro que ele respeitava o pai. E ele simplesmente, para nós, na nossa atualidade, às vezes nós não, muitas vezes nós não andamos, é até ministrado aqui, né? Amor, o caminho da vitória, né? Tem um livro sobre isso. E tem vários outros livros que falam sobre o amor, do tipo de Deus. Nós até aprendemos isso no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Que o amor que nós temos que exercer é o amor do tipo de Deus. O amor ágape. Que não condena. Mas muitas vezes a gente não consegue. Falando a verdade, né? Não é porque eu ando em amor, porque... Não, mas às vezes... Em qualquer lugar que a gente anda, no trânsito, numa fila, enfim, aí você fica ali. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a andar no fruto do Espírito. E por falar em fruto do Espírito, o irmão Eduardo ministrou muito bem aqui na quinta, quem esteve aqui na quinta-feira. Falou sobre isso, sobre fruto do Espírito, que está escrito. Então, amor, irmãos, a prática de paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, é para que nós exerçamos isso aí sempre. Sempre, sempre. Não, é porque tem dia, a gente até brinca, né? Posso até brincar, né? O pastor José Carlos é um bom homem, mas tem dia... Aí você fica calado para ver o que vai acontecer. Aí alguns fazem comentário, você fala que ele está melhor ainda. Aí o pessoal surpreende, né? Você fala isso de alguém, né? Ah, o fulano é gente boa, mas tem dia, aí todo mundo, ei, pá, você que está melhor ainda. Aleluia. Amém, irmãos? São coisas que saem da nossa boca. Sai da sua boca. Porque a nossa direção e a nossa seta é para falar o oposto, né? A minha esposa Valéria é uma benção, mas tem dia. Aí você induz, né? Você fica assim, pessoal, aí quem quer falar, fala, né? Aí põe para fora, você fala, não, mas tem dia que ela está melhor ainda. Amém, irmãos? E nesse contexto aqui, irmãos, de Cristo Jesus, nós entendemos algo. Nós entendemos que nós andamos por fé. Nós temos que... Depois você lê com mais tranquilidade essa passagem bíblica aqui de João, no capítulo 11, que cada versículo para nós é uma pregação, né? Eu até falo, é fácil pregar. Quando você é guiado pelo Espírito é muito fácil. Mas você começa a ler a Escritura, aí eu até chamo, tem um versículo aqui que ele é o rema. Que rema é a palavra. E o logos, é a palavra, o rema é a palavra falada, a palavra revelada, e o logos é a palavra escrita. Então o rema, para nós, você lê aqui e fala, isso aqui é que me trouxe luz, viu? No momento que Jesus chega e fala, Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Esse é um momento de intimidade com Deus. É só seu. É o seu momento de intimidade com Deus. Você tem todo o direito de falar com seu Pai. Sem restrições, sem atravessador. Fale direto com Ele. De novo, Pai, obrigado porque eu sou curado.
Obrigado, porque não tem me faltado nada. Irmãos, quando você declara que não tem te faltado nada, não é só vida financeira não, amém? É nada. É porque você é curado, é porque seu casamento está bem, é porque a sua vida emocional está bem, é porque você trata bem seus filhos, a esposa e vice-versa, a esposa trata bem o marido. Amém? Às vezes eu até faço essa pergunta: você tem cuidado bem da esposa, tem cuidado bem do marido? Mas enfim, é porque é bíblico, né? A nossa história é essa, a nossa vida é essa. Os nossos filhos são guardados pelo Senhor, são dele. Eu falo sobre isso, né? A única missão nossa como pai e mãe, que a minha esposa está ali, que eu tenho um filho, para nós sempre foi cuidar bem dele. Porém, é necessário que eu traga para ele o conhecimento da palavra. Eu estava até ali conversando com a irmã Vanessa, que eu dava um conselho para o meu filho. Mas o conselho que eu dava para ele é bíblico, amém? Quem tiver dúvida aí, é só ler 1 Coríntios 13. Eu falava para ele: já que tu é crente e vai arrumar uma abençoada para ser a sua esposa, em nome de Jesus, não arrume mulher ciumenta. É porque a Bíblia, nós temos amparo bíblico, amém, irmãos? A Bíblia, ela revela para cada um de nós que o amor, ele não se ufana em ciúmes. Falava, em nome de Jesus, não arruma, é problema, vai arrumar problema. Eu vejo dessa forma o casamento. Se você encontrou alguém que é tão especial para você, né, para o homem e para a mulher ter encontrado esse homem vem da parte de quem mesmo? De Deus? Não, né? Para, senta, conversa. Está se ufando de ciúme, crente? Mas a palavra de Deus, ela fala totalmente o contrário. Que o amor do tipo de Deus, ele não se ufana, ou ultrapassa os limites por causa de ciúmes. Né? Mas glória a Deus que ele casou com uma pessoa maravilhosa. Eu falo outra coisa, né? Quem tem filho, quando seu filho se casa, você ganhou uma filha. E se você tem uma filha que se casou, você ganhou um filho. Ninguém perdeu nada. Você ganhou, a família aumentou. Nós éramos 3, hoje nós somos 4. Às vezes a pessoa tem 2 filhos, aí de 4 virou 6, virou 8, virou 10, 12, enfim. Essa é a maravilha que se chama família. Para nós. Nós amamos nosso filho. Eu sei que cada um aqui que tem filho e filha, você ama o seu filho de uma forma bem oportuna. Não, mas dá tanto trabalho, então. Continua amando. Continua crendo. Chama a existência, fala para o mundo espiritual o que você quer para a sua vida e para a vida dele. Porque cada vez que nós condenamos, nós trazemos para nós isso também. Confissão da fé. Confissão positiva, mas sem a confissão negativa. A confissão negativa, ela anula a confissão positiva. Então, querendo ou não, o dia que você entregou sua vida para Jesus, seu filho é abençoado, a sua família é abençoada, a sua esposa é abençoada, seu marido é abençoado. Mas ainda não estou crendo nisso, não. Não precisa crer, não, é só ler a palavra. Se você quiser e obedecer, tudo vai bem. Está tudo tranquilo. Posso até falar, irmãos,
Tem muitos casados aqui, tem uns que ainda são solteiros. Não existe uma luva perfeita para a mão perfeita. Amém? Quando a gente fala sobre isso, o dia que você se casou, que você vai conhecer outra pessoa. O homem vai conhecer a mulher e a mulher vai conhecer o homem. E vocês vão estar no mesmo espaço. Não, mas a minha mãe, o meu pai, ei, agora é você e seu marido. Amém? O marido da esposa. Deixa sua mãe lá quietinha. Deixa papai lá quietinho. Agora você tem uma vida nova. É você com seu marido. É o marido com a esposa. Mas eu sou mãe e pai, mas eu gosto de dar um palpite lá. Fica quieto também, papai e mamãe. Deixa os meninos crescerem. Deixa eles avançarem. É claro que nós não queremos que eles passem o que nós passamos. Mas se você crê que a palavra é a verdade, você vai ver a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Irmãos, mas de tudo isso que nós falamos, que ministramos, né, do poder de Deus, da bondade de Deus, Deus é um bom Pai. Por quê? É porque Ele envia o único Filho para que Ele nos ajude nos nossos momentos, até de decisões. Porque toda vez que a gente lê a palavra, eu falei, é um rema na minha vida. Eu gosto de Romanos capítulo 8, no Filho Pródigo. Mas eu leio toda a Bíblia. Mas tem uma passagem bíblica lá que me chama a atenção. Depois uma outra ministração. Amém? Irmãos, mas de toda a nossa história, toda a nossa vida, eu sei disso, porque eu vivi um tempo assim, né? Mas depois você começa a entender o que a palavra diz, aí você fala o seguinte, eu nasci de novo, né? Eu tenho que andar em amor. E você muda a sua história. Mas eu sei que às vezes, irmãos, às vezes, nós, o homem natural, entendendo que nós somos espirituais, ele não consegue perdoar. Mas eu ainda eu tenho ressentimentos. Mas eu tenho mágoa. Eu guardo isso comigo. Eu não consigo perdoar. Ah, você nasceu de novo. Sim, mas eu tenho ressentimento. Mas eu tenho mágoa. Irmãos, esse tipo de proposta para a nossa vida, ele nunca é e nunca vai ser bem-vindo. É necessário que a gente libere tudo isso. É necessário. Não é motivo nenhum de desonra isso. Eu não consigo perdoar, eu ainda tenho ressentimento, eu guardo mágoas. Até lembro que eu encontrei um colega de igreja que também é pastor, nem sei o que eu falei para ele no tempo, 10 anos atrás. Ele falou, você me falou um negócio 10 anos atrás e falei, caramba, ele memorizou 10 anos. Falei, rapaz, você é da minha turma do Rema. Conheceu a palavra da minha turma de escola de ministro e ainda guarda esse ressentimento. Está te atrapalhando a crescer, irmão. Isso atrapalha a nossa vida, irmãos. Mas eu ainda tenho. Eu não sabia. Na verdade, não me importa muito isso. Quando ele me falou, isso tem muito tempo. Mas assim, sei lá. Seria mais fácil de chegar e falar comigo. Sei lá, enfim. Aí ele falou, até hoje, você não cumpriu o mandamento bíblico. Andar em amor. Vê lá, nossa, enfim. Mas glória a Deus. Amém, irmãos?
É desse jeito. E eu vou fazer uma pergunta. Não faz parte da minha ministração. Mas tem alguém nessa noite aqui entre nós que diz, você sabe disso. Eu não consigo perdoar. Eu ainda tenho ressentimentos, eu ainda tenho mágoa. Eu guardo isso. E às vezes, irmãos, isso aí é da própria família. Do pai, da mãe, dos irmãos. Isso aí tudo nos impede de crescer. Eu estou falando o seguinte, não é bom isso. Aleluia. Tem alguém nessa noite que tem ainda esse tipo de sentimento, ressentimento, esse princípio de mágoa, essa falta de liberar perdão, que não é nenhum desmérito. Falei que eu vivi isso. Eu não consegui entender bem a palavra, mas a partir do conhecimento eu entendi. E pude falar, eu estou errado, porque eu preciso cumprir o preceito bíblico. Eu preciso liberar perdão. O perdão é algo, irmãos, que é tão fantástico que o mundo espiritual ele é abalado. É porque às vezes nós não conseguimos perdoar alguém, aí eu saio para trabalhar. Eu estou pensando em quem? Em que eu não perdoo. Eu volto do trabalho, mal penso em que eu não perdoo. Mas eu estou na minha casa, mas eu penso em que eu não perdoo. Ah, mas que eu tenho ressentimento. Ah, porque... Entenderam, irmãos? A gente tem que ficar livre disso. Não tem para que eu viver dessa forma. E às vezes sozinho eu não consigo. Vamos orar para que isso não faça parte mais da nossa vida. Amém? Aí eu vou fazer essa pergunta. Tem alguém nessa noite, aqui na igreja, nesse momento, que ainda tem esse tipo de ressentimento? Eu não consigo perdoar, não consigo... Fica aqui na minha mente essa... É tipo uma foto, né? É um pano de fundo. Fica só na minha mente. Não consigo. Se você quiser vir aqui na frente para que nós possamos orar por você, mas a sua oração vai resolver? Talvez sim, talvez não, irmãos. Mas eu cheguei a fazer esse convite porque Deus é bom. Você ministra sobre isso e Deus direciona você para fazer isso. E você faz. E é um convite. Eu não consigo. Eu até dei um exemplo que eu não conseguia até entender o que estou fazendo aqui. Como eu dei um exemplo, né, do amigo. Nós tem 10 anos, falei, até hoje, pastor de uma congregação. Falei, Jesus. Ninguém tem nenhum ressentimento, ninguém tem nenhuma mágoa. Todos aqui perdoam, então glória a Deus, né? Nós estamos num nível bem mais alto. Né? Nós avançamos, nós crescemos, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, mas a palavra de Deus, ela nos diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o demais ele fará. Irmãos, sempre que você vai na igreja e alguém faz eu chamo de convite, para que você entregue sua vida para Jesus, é para que você comece a fazer parte dessa família poderosa em Cristo,
tudo que está escrito nós cremos. Como o próprio Deus disse, né? O nosso Senhor, nosso Pai. Ei, do seu passado eu não me lembro mais. Acabou. Não há mais condenação. Esse fato aí, ele foi eliminado da sua vida. E nós fazemos esse convite, se você deseja entregar sua vida para Jesus, fazer parte dessa família poderosa. É para ficar na igreja? Não, irmãos, é para você entregar a sua vida para Jesus. Para você reconhecer o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o autor da fé, é o autor da vida. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e tem o desejo de fazer isso? Tem até uma passagem bíblica, né? Talvez eu utilizo ela. Quando André ela apresenta seu irmão para o Senhor Jesus, e Jesus ele fala: pai, eu conheço toda a sua história. O passado, o presente e o futuro. Eu sei quem é seu pai, eu sei quem é sua mãe, eu conheço a sua família. Eu sei que falaram mal de você. Eu sei. Eu sei quanto você ganha. Eu sei. E ele diz: tu és João, tu és Simão, filho de João. E ele muda o nome dele. Tu serás chamado Pedro. Então ele fala: eu conheço toda a sua geração, do princípio ao fim. Eu sei de tudo. Mas o importante disso tudo, irmãos, dessa passagem bíblica é o seguinte: quando Jesus fala: tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Pedro. Ele fala aí: o seu futuro é brilhante. O seu futuro vai ser poderoso com Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que nós fazemos o convite. Para quem nunca entregou sua vida para Jesus, entregar. Amém? Aleluia. Tem alguém entre nós que tem algum tipo de enfermidade? Irmãos, a palavra de Deus, ela diz, que eu já falei sobre isso, vou repetir. Isaías 53 diz que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Tem alguém que tem algum tipo de enfermidade, sabendo do que está escrito, que o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores? E você quer que nós concordemos com você através da oração que você é curado? É só uma concordância. Porque é você que exerce o seu nível de fé. Nós só concordamos que você já é curado. Tem alguém nessa noite que quer que nós oremos por você? Se é que você tem algum tipo de enfermidade? Se não tem, vamos nos colocar de pé. Estamos aqui, irmão. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, ou quiser algum momento conosco, nós estamos aqui. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela